Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós mais uma vez. Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre Sansão e as perspectivas do fim dos dias, o tema dessa noite é Sansão e a mulher ecumênica. Então, vamos voltar às Escrituras e vamos continuar o nosso estudo sobre a vida de Sansão e como essas lições de Sansão podem ser aplicadas hoje de forma prática para os nossos dias. Primeira coisa que nós já descobrimos, Sansão é uma figura incrível na Escritura, que recebeu orientações para que fossem seguidas incríveis, dadas da parte do próprio Deus. Mas o que fica claro logo a partir do capítulo 14 do livro de Juízes é que Sansão ficou muito aquém do que realmente ele poderia ter sido, daquilo que Deus planejou para ele. Irmãos, vejam bem, uma coisa é o que Deus planeja para você, outra coisa é se você vai permitir que Deus faça isso acontecer na sua vida. Essa é a primeira lição que nós temos aqui com Sansão. Uma coisa é você ter acesso às mais maravilhosas lições da palavra de Deus, e saber que elas precisam acontecer na sua vida, na prática. Outra coisa é no seu dia a dia, com as suas atitudes, com a sua conduta, você se restringir a si mesmo de receber bênçãos dos altos céus, de ser aquele projeto maravilhoso que Deus planejou para você. Então, à medida que nós estudamos a vida de Sansão, é importante nós entendermos isso. Essa questão do que aconteceu com Sansão, infelizmente também pode acontecer hoje, nos nossos dias, nos últimos dias. Então, nós precisamos pedir ao Pai que Ele nos dê sabedoria, para que nós não venhamos ser enganados como Sansão foi. Então, que o Pai nos conceda, em nome de Jesus, o seu Espírito, para que nós possamos entender essas coisas profundas de Deus e para que a luz de Deus brilhe em nosso meio. Bem, vamos começar abrindo as Escrituras. Juízes capítulo 13 nos fala que aquele menino nasceu. Juízes capítulo 13, versículo 24, nos diz assim. Juízes 13, 24. Juízes 13, 24. Depois a mulher deu à luz a um menino, a uma criança, e chamou o seu nome de Sansão. Bem, esse é o relato da Escritura. Esse menino, então, cresce. É um menino especial. Eu imagino que a mãe tem todo o cuidado para cumprir todas as instruções que o anjo do Senhor deu a ela. E a palavra diz que o menino cresceu e que o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoa. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, passou a lançá-lo, a empurrá-lo em Maané-Dan. Era um acampamento ali, um arraial, que existia nas extremidades onde ele mesmo morava, entre Zorá, uma cidade de Dan, e Estaol. Estaol era outra cidade de Dan, ali eram cidades fronteiriças, que davam de frente para a terra dos filisteus. O Espírito de Deus começa a incitá-lo, o Espírito de Deus começa agora a criar nele vontades, desejos, mas não desejos humanos carnais, mas um pensamento dado da parte de Deus. Ele começa agora a ser fortalecido. Ele começa agora a ter dentro de si uma determinação de Deus. O Espírito começa a mostrar a Sansão qual deve ser a sua missão, qual deve ser o seu caminho, o que ele precisa fazer. Ele sabe desde criança que ele nasceu para ser libertador. Imagina aquele menino crescendo, ouvindo as histórias dos seus pais. O seu pai e a sua mãe repetiam para ele, praticamente todos os dias, a história do anjo que havia aparecido. A sua mãe dizia que o anjo havia surgido, que o anjo havia lhe dito até as coisas que ele deveria comer e as que ele não deveria. E quando aquele menino vai se tornando um rapazinho, ele já vai ali, eu acredito, com 6, 7 anos de idade, ele vai questionando, por que eu não posso comer isso, mamãe? Por que os coleguinhas estão comendo? Por que eu não posso comer essa uva? Com certeza a Sansão deve ter feito esses questionamentos. Por que eu não posso comer a uva? Qual o problema na uva? E então, o pai e a mãe de Sansão vão contar a história do anjo. Quem sabe, aquele menino não queria entender isso. O tempo vai passando, ele vai se tornando um rapaz. E todos ao redor sabem que ele é um nazireu. Ele não pode comer a uva. Bem, isso parece uma coisa muito simples, parece uma coisa insignificante. Alguém simplesmente não comer uvas. Não é verdade? Qual o problema em alguém comer uva? E Sansão começa a perceber que ele é diferente. Sansão, ele tem um diferencial.
Eu acredito que no início, na juventude de Sansão, quando ele tem ali, quem sabe, seus 12, 13 anos, com certeza Sansão deve ter tido alguns problemas de personalidade. Por que eu não posso ser igual aos outros? Quem sabe? São coisas que acontecem com a juventude, com as crianças. Por que eu não posso ser igual aos outros? Por que os meus colegas eles bebem um suco de uva e eu não posso beber? E imagina o trabalho que os pais de Sansão tiveram para explicar a ele. Sansão, desde cedo, precisava compreender que ele havia sido chamado para um propósito especial. E essa foi uma das funções dos seus pais, dizer para ele, para aquela criança, que ela havia sido escolhido para um propósito especial. Sabe por que muitas vezes hoje a geração que nós estamos vivendo, ela caiu ao nível de moralidade que nunca antes aconteceu, quem sabe, neste mundo? É porque os pais não se esmeraram no trabalho de dizer para os seus filhos que eles foram chamados para uma missão especial, que eles são consagrados, que eles não podem fazer a mesma coisa que o coleguinha da escola faz, que ele não pode comer a mesma coisa que o coleguinha da escola come, que ele não pode ouvir a mesma música que os outros ouvem, que ele é diferenciado, ele é especial, e por causa disso, isso não é um fardo, isso não é um peso, isso não é algo ruim, pelo contrário, isso é um grande privilégio, uma grande responsabilidade. Irmãos, nós precisamos educar os filhos, nós precisamos educar os nossos filhos, dizendo para eles que ser chamado por Deus, que ter um convite de Deus para um alto padrão, não é algo ruim, não é algo difícil, não é algo chato, mas é algo maravilhoso. Você faz parte da pequena estatística dos santos do Altíssimo, daqueles que vivem no alto padrão do reino dos céus. A partir do momento que você entender isso, a partir do momento que nós entendermos isso, e que nós começarmos a ver as coisas que estão na Escritura, quando Deus diz não, 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 nós vamos entender que isso é um sim. É por isso que Paulo diz que em Cristo Jesus, ele é o sim, porque Cristo não é não. Porque quando você segue a Jesus, quando você é um santo, quando você faz parte dos remidos dos 144 mil, você é diferente, a sua mensagem é diferente, a sua vida é diferente, a mensagem de saúde que você tem é diferente, os outros não têm. Então não se envergonhe de ser diferente, não queira fazer parte da maioria, não queira fazer o que os outros fazem, não queira comer tudo que os outros comem, pelo contrário, os outros é que devem, vamos dizer assim, buscar ter a honra de ser como você, de pensar como você, de crer como você, de se alimentar como você, porque você é um escolhido. Se o povo de Deus pensasse dessa forma, durante os séculos, se Israel tivesse pensado dessa maneira, quem sabe, eles não teriam caído em tantas apostasias, porque a apostasia acontece quando o povo de Deus, que já tem tudo, quer imitar aqueles que não têm nada. A apostasia acontece quando o povo de Deus, que está cheio de privilégios dos altos céus, que está sendo levado para altos patamares espirituais, procura descer dali justamente para comer o farelo dos porcos. Então, a palavra diz que esse menino nasce. A mãe educa esse menino, o pai educa esse menino, está aqui, subentendido no verso 24, no verso 25, e o Espírito do Senhor passa a incitá-lo. A consequência, o resultado de se obedecer às determinações de Deus é que o Espírito do Senhor, ele passa a lhe impelir. Sábado de manhã nós falamos, e sábado à tarde também, sobre Davi. Que quando Davi estava no mais baixo nível, quando Davi estava sentido culpado, ele era lançado sobre ele toda a culpa. Você é o culpado porque morreram os sacerdotes. Você está com medo, você foge, você está em depressão, você está em ansiedade. O Espírito de Deus vinha e se apossava de Davi. Ele podia consultar a Deus e com fé na palavra de Deus ele podia se levantar e vencer. A mesma coisa acontece aqui com Sansão. O Espírito de Deus passa a incitá-lo. É o que diz a palavra. Mas o capítulo 14 de Juízes nos mostra que Sansão agora, embora seja cheio do Espírito, embora o Espírito esteja o incitando, embora o Espírito de Deus esteja mostrando a ele o que ele precisa fazer, Sansão sabia o que ele precisava fazer. Sansão sabia que os filisteus eram os seus inimigos e que ele havia sido gerado com um propósito. Quando você entra no reino de Deus também, quando você entra no reino dos céus, quando você entra na fileira,
dos santos do Altíssimo. Você foi gerado em Cristo. E quando você é gerado em Cristo, você também é gerado para um propósito especial. Você não é gerado para permanecer no mesmo lugar. Você não é gerado para fazer as mesmas coisas. Você não é gerado para ficar pensando do mesmo jeito. Você não é gerado para ficar andando nos mesmos caminhos. Você é gerado para ser diferente de todos que estejam ao seu redor. Mas isso não vai lhe fazer um robô. Isso não vai robotizar seus pensamentos. O apossar-se do Espírito de Deus não quer dizer que aquela pessoa agora, ela não tenha mais vontade própria. Não, Deus não trabalha dessa maneira. A pessoa recebe as instruções, as impressões poderosas do Espírito de Deus, onde Deus lhe apresenta qual é a sua missão, onde Deus lhe diz aquilo que você quer fazer. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, deixa eu falar uma coisa bem clara. Você sabe quando está fazendo uma coisa que não agrada a Deus. Você sabe quando está faltando com Deus. Você sabe. E sabe por que você sabe? Porque muitas vezes não precisa vir alguém. Eu não preciso chegar para você. Você não precisa chegar simplesmente. Eu não preciso chegar. Não é necessário simplesmente que eu chegue e vai dizer você está errado. Eu vai dizer você está pecando. Não. A palavra diz que existe o reprovador, em outras traduções. O consolador. Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O livro de Isaías diz que você vai ouvir uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. E quando nós ouvimos essa voz, Deus não nos obriga a andar no caminho. Ele diz, este é o caminho, andai por ele. Então, quando nós nos afastamos do caminho de Deus, quando eu, porventura, ou você, deixa de fazer alguma coisa que sabe que é o correto, ou faz alguma coisa que não é de acordo com a vontade de Deus, mesmo que você não aceite, mesmo que seja por questões de milésimos de segundo, o Espírito de Deus vai tocar no seu coração, na sua mente ali, lá aquela vozinha, lá no fundo, pequenininha, que você pode abafar imediatamente, como fazendo outra coisa, sei lá, mas vai dizer para você, você está errado. Você vai sentir um peso. Você vai sentir que pecou, vai sentir que está errado, vai sentir uma culpa. E ali a voz do Espírito de Deus falando ao seu coração. Você pode simplesmente naquela hora ignorar e continuar fazendo o que você está fazendo. Você pode, quem sabe, estar repetindo a mesma coisa durante tanto tempo, e quem sabe a voz vai diminuindo, mas mesmo assim, aquilo permanece como uma sombra. Você sabe que não pode permanecer fazendo isso. Então Deus não obriga ninguém. O Espírito de Deus, ele incita, ele trabalha, mas no final das contas, as pernas são nossas, os passos são nossos, nós quem decidimos se vamos seguir a orientação do Espírito de Deus ou se nós não vamos. E é o que acontece aqui com Sansão, no capítulo 14. O Espírito de Deus está impelindo, o Espírito de Deus está dizendo que ele precisa ser o libertador, que ele tem um inimigo de morte. Mas o inimigo de morte não é inimigo de morte para Sansão, é inimigo de morte apenas para Deus. E aqui é um ponto interessante da coisa, porque nós conhecemos a Deus muitas vezes, nós podemos saber a vontade de Deus, mas nós não vemos o pecado na mesma ótica que Deus vê. E isso é muito perigoso. Não adianta nada eu dizer que tem o Espírito de Deus, eu dizer que eu estou fazendo ali, eu sou um nazireu, que fui chamado por Deus, que eu ali... Nossa, não vou beber o vinho como Sansão, porque são apenas aspectos, muitas vezes exteriores, ou muitas vezes um ritual de preparação, para que nós possamos, então, tomar a decisão, a atitude correta. Porque não adianta nada, não adiantaria nada, não adiantou nada Sansão passar o tempo todo que ele passou, não bebendo vinho, sendo nazireu, não cortou o cabelo, para na hora que o Espírito de Deus vir incitar Sansão para fazer aquilo que Deus queria, Sansão vai lá e faz o que ele quer. Então, esse é o problema aqui. Veja aí, a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso. Essa questão, Sansão vai fazer o que ele quer. Mas Sansão sabe que aquilo ali não é a vontade de Deus, é a vontade dele. Então, quando nós vamos analisar aqui, nós vamos entender que Sansão, o pecado, não era pecado para Sansão. O que era pecado para Deus não era pecado para Sansão. O plano de Deus não era o plano de Sansão. A vontade de Deus não era a vontade de Sansão.
Mas Sansão conhecia o pecado, Sansão conhecia o plano de Deus, Sansão conhecia a vontade de Deus, Sansão conhecia a missão que havia sido dada a ele, mas Sansão não estava disposto a cumprir. Será que alguma vez na minha vida eu tenho sido um Sansão? Será que você tem sido um Sansão ultimamente? Será que você tem feito ou tem permitido que esse tipo de coisa aconteça na sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus, você sabe qual é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para os últimos dias? Se eu perguntar aqui agora para os nossos irmãos aqui, nós temos 22 pessoas aqui comigo, online aqui. E se nós perguntássemos aqui a cada um dos irmãos, qual é o plano de Deus para a sua vida? Nós teríamos aqui várias respostas. Respostas interessantes. Respostas diversas, mas que entrelaçariam umas às outras. Então, nós sabemos qual é o plano de Deus? Agora a pergunta é, eu estou disposto a permitir que o plano de Deus se cumpra na minha vida, ou eu estou disposto a lançar desculpas e dizer que eu tenho um plano B que, quem sabe, seja melhor do que o plano de Deus. Irmãos, isso é muito perigoso. Se alguém pensa assim, claro que ninguém vai dizer, eu estou pensando assim, igual Sansão. Não, ninguém vai fazer isso aqui, de forma alguma. Isso é algo que somente o Espírito de Deus pode falar nos nossos corações. Porque isso não é uma coisa que é feita assim de uma hora para outra. Isso são um pequeno juntado de mini decisões diárias que podem nos levar, infelizmente, a fazer como Sansão. O Espírito de Deus incita a Sansão. O Espírito de Deus diz, você é o libertador. Você precisa ir lá. Os filisteus são seus inimigos. Mas a palavra diz em Juízes capítulo 14 que Sansão vai para a cidade dos filisteus, Tina, que é na cidade da divisa, e ele vai para Tina procurar as filhas dos filisteus. O que acontece aqui? Os filisteus não são inimigos de Sansão. Os filisteus são inimigos de Deus. Mas Sansão não está preocupado em fazer a vontade de Deus. Ele não está preocupado com aquilo que ofende a Deus. Ele não está preocupado com aquilo que Deus chama de pecado. É Sansão aqui quem define o limite do que é errado e do que é certo. Na verdade, é isso que está acontecendo aqui. Então ele vai para Tina, vê uma mulher lá, e veja que ninguém chega assim e diz, vamos casar com fulana porque eu vi. Não vi essa pessoa, vou casar, vou dizer ao meu pai. Não, isso levou tempo. E chega no ponto que ele diz, vou lá dizer para o meu pai e para minha mãe. Não é isso? Aí ele vai para o pai e para a mãe e diz, pai, eu vi uma mulher lá nos filisteus, agora eu me caso com ela. Olha que coisa aqui. Isso é apenas um exemplo aqui. Apenas um exemplo. Então, Sansão tinha as melhores condições para que ele pudesse ser aquilo que Deus queria. Sansão e os pais dele viviam nessa região de fronteira, que era uma planície, que ele podia ver ali toda a região dos filisteus, e entender o que é que Deus queria dele. A família de Sansão era uma das poucas famílias que não haviam caído na apostasia da época. Então ele tinha uma criação, teve tudo, todos os elementos para fazer a vontade de Deus. Então no final da vida dele, Sansão não podia dizer que ele não teve a oportunidade, porque ele teve. E muitas oportunidades, desde o início. Deus projetou o rapaz para ser um libertador. Agora, a mãe de Sansão tinha sido muito meticulosa com a alimentação, com a preparação dele, para que ele não tivesse risco de cair no chamado dele. Sansão era um nazireu, e aquilo ali havia ensinado ele que ele tinha um trabalho especial para fazer, ele tinha de treinar aquilo ali desde criança, porque Deus sabia que ele estaria ali em volta a muitos perigos. Então, com certeza, Sansão teve muito entusiasmo para fazer aquilo ali, quando ele pensava, e ele estava crescendo. Então, Sansão, ele devia ser muito forte. Claro que ele não devia ser, sei lá, mas eu acho que ele devia ser muito forte, mas claro que a força dele não era natural, era sobrenatural. Mas ele devia ser muito grande. Ele devia ser enorme. Mais forte até. Na verdade, tem pessoas, eu vi esses dias atrás, tem um russo, que ele não treina, ele não faz academia nem nada lá, mas é como se ele fizesse. Pela genética dele lá, ele tem, cara, mais de 2 metros de altura, e ele é todo, né, vamos dizer assim, é todo dividido ali, como se ele treinasse, e ele nunca treinou. Imagino que Sansão devia ser assim. E o poder sobrenatural de Deus também estava com ele. Ele sabia que tinha isso aí. Mas Sansão não obedece os comandos de Deus, como Deus havia planejado, através dos conselhos dos seus pais, da própria ordem de Deus. Sansão começa a se associar com os inimigos. E isso corrompe Sansão, porque a palavra diz que tem uma cidade de Zorá aqui, ela está perto de onde Sansão vivia, e Sansão começa a se misturar com eles. Sansão começa a se misturar com aquelas pessoas que ele não podia se misturar.
Aí você pode pensar, então eu não posso misturar com as pessoas do mundo? Claro que você pode. Aliás, deve até, mas desde que você seja o influenciador, não o influenciado. Então, na juventude de Sansão, pelo contrário, ele começou a ter as intimidades, as influências, e tudo aquilo começou a afetá-lo. E ali Sansão estava no ponto que ele estava ali sendo desenvolvido, né? E era justamente nesse momento que ele deveria ser fiel. Agora, trazendo hoje para os nossos dias, para o nosso contexto, o que acontece? Nós precisamos trabalhar também para levar as pessoas até Cristo, para tirar as pessoas da opressão, né, do pecado. Assim como Sansão, ele foi planejado para ser esse libertador. E isso é feito através de uma mensagem, a mensagem de Deus através dos 3 anjos, ali em Apocalipse 14. Se essa mensagem ela é entendida, Deus vai então e trabalha. O Espírito de Deus incita, como a gente viu, que incitava Sansão. Outro ponto, Sansão também tinha uma mensagem de saúde, ele era diferenciado. E ele devia viver essa mensagem. Só isso chamaria atenção. Nós também temos uma mensagem de saúde. Devemos falar mais até sobre ela, né? O estilo de vida. E isso está lá na mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Temei a Deus e dá-lhe glória. E 1 Coríntios 10:31 é que vai fazer a ligação com Apocalipse 14:6. Apocalipse 14:6 diz, temei a Deus e dá-lhe glória. 1 Coríntios 10:31 diz, quer comais, quer bebais, faça qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Então aqui está a mensagem de saúde. Não é verdade? Aqui está a mensagem de saúde. Então, se vamos glorificar a Deus, se nós vamos glorificar a Deus, nós precisamos, isso vai envolver todas as questões. Porque nós temos de ser os nazireus, e nós temos falhado nisso. O comer, o beber, o estilo de vida. Porque essa mensagem aqui, ela vai livrar de qualquer coisa que possa nos impedir de ter a nossa mente conectada com os céus, para que possamos resistir às tentações de Satanás. Então, em muitos aspectos, Sansão, ele representa isso aqui, essa última mensagem, essa mensagem poderosa, assim também como Sansão era poderoso, e era o mais poderoso de qualquer outro. Então, a força de Sansão aqui, como diz, o Espírito de Deus o incitou, ela representa o poder do Espírito de Deus nessa mensagem dos 3 anjos, que é a mais poderosa de todas as mensagens. O povo de Deus terá de proclamar, que vai ser na última grande proclamação. E isso, para que isso aconteça, é preciso que a nossa vida esteja purificada, como a vida de um nazireu, que era a vida de Sansão. Agora, irmãos, nós temos uma mulher aqui. Nós temos uma mulher. E o que é mulher em profecia? Mulher é uma igreja. Essa mulher aqui, de Tina, essa filisteia, ela está representando aqui uma igreja apóstata. Uma igreja apóstata, um grupo de doutrinas apóstatas, mas que se conecta de alguma forma, se conectou, se colocou como uma pedra no caminho contra o povo de Deus. Uma mulher ecumênica, ela é uma filisteia. Mas por alguma razão aqui essa mulher está tendo um apelo. Está tendo um apelo aqui de engano para aqueles que vão proclamar essa última mensagem, que receberam esse convite, que no caso aqui está representado por Sansão. Então é exatamente nesse momento aqui que é mais importante ser fiel a Deus. E essa mensagem. Porque senão muitos do povo de Deus, eles vão ser envolvidos com essa mulher. Mais uma vez. Então você vai ver que a maioria dos grupos que se dizem, né, que são filhos de Deus, remanescentes, eles não têm interesse em justamente obedecer a Deus na sua lei. Eles quebram o primeiro mandamento, outros que quebram o segundo, outros quebram o quarto, e por aí vai. Por quê? Porque não tem interesse em conhecer, em entender o que a palavra diz. Outros dizem, não, a gente vai para o céu. Outros dizem, não, vamos para o inferno. Outros vão para o purgatório. Também está desconhecendo o que a palavra de Deus diz. Desconhece o que a palavra de Deus diz sobre a intercessão dos céus. Não tem interesse nisso. Então, estão desprezando as coisas de Deus, que Deus deu para o seu povo, as mensagens que são reveladas de forma especial para o seu povo nos últimos dias. E é isso que constitui o remanescente. Então, eles odeiam, muitos odeiam essa mensagem de saúde, odeiam o memorial da criação, com relação à adoração, que é um teste de lealdade, e fazem de tudo para dispersar muitas pessoas, muitos, da verdade. Então, essa controvérsia está apenas começando.
E Deus vai trazer um poder para essa mensagem, assim como usou Sansão nos últimos dias. Então, como é que o povo de Deus pode se juntar sem nenhum tipo de perigo àqueles que odeiam justamente a mensagem que eles vão proclamar? Não pode. Como é que o povo de Deus, o remanescente dos últimos dias, pode se unir com os grupos que estão determinados em evitar que a luz brilhe? Então, irmãos, não pode. Então, se alguém se une dessa forma, numa posição dessa contra a palavra, a pessoa está, ela mesma, se automutilando espiritualmente. Automutilando. Então, você vai ver isso aí espalhado, né? Você veja aí as igrejas, a maioria das igrejas protestantes, você vai ver o que é que acontece ali. Eles estão sob o movimento ecumênico. Estão sob o movimento ecumênico. E esse movimento ecumênico, Roma iniciou esse movimento após o Concílio Vaticano, não é isso? Concílio Vaticano II, lá em 1960. E isso hoje amadureceu. E quase todas as igrejas estão fazendo esses diálogos interreligiosos. E você vai ver igrejas aí dizendo que estão só lá para olhar como é, que não tem parte nenhuma na coisa, mas tem. E, na verdade, tem sim. E eles estão deixando a verdade de lado para se unirem com Roma. Eles acham, não sei se acham, não sei o que é isso, não. Inocência não é. Que Roma quer ser amigo, eles têm de ser amigos de Roma e vão permanecer com a verdade. Só que não vão. Não vão. Eles estão cegos. Eles estão cegos. Um tempo atrás, o Papa Francisco disse que não há razão mais de haver protestantismo. Acabou. E uma das primeiras denominações que reconheceu isso foi os luteranos. Os luteranos disseram, não tem para que mais. E o Papa Francisco disse, olha, vocês têm de voltar para o Pai. E ele usa até aquele texto lá de Malaquias, né? Agora é a hora de que haja o coração dos filhos, eles voltem para o Pai. Quem é o Pai que ele está se referindo? É ele. É ele, né? Então, mas Roma não mudou. Roma permanece com as mesmas doutrinas. Com as mesmas doutrinas. Ela oferece a indulgência, fala do inferno, do fogo lá, do purgatório, ensina a união da igreja com o Estado, que está acontecendo hoje, cada vez mais, perdão dos pecados por uma pessoa, não é isso? Perdão dos pecados, ele lançou ali, deitou o santuário por terra, como diz lá em Daniel. Fala da salvação pelas obras, tudo isso aqui, tudo isso. Então, como é que é possível hoje? Como é possível hoje alguém que quer ser o Sansão, vamos dizer assim, o Sansão espiritual dos últimos dias, se unir com essa mulher filisteia? Por quê? A mulher filisteia de Tina, ela adorava Dagon. Adorava Dagon. E havia essa relação de prostituição espiritual que Deus havia proibido, e isso é estranho para quem é um servo de Deus. Isso é estranho, muito menos para um nazireu como Sansão. Precisava ser puro. Então não é possível ter nenhum laço ecumênico com quem é inimigo da verdade e da justiça. Sansão não foi para Tina para falar de Deus. Sansão foi para Tina para ser corrompido. Então, se nós temos de ter maturidade moral, pureza, que é exigido do remanescente de Deus, nós não podemos ter laços ecumênicos. Nossa, isso aqui vai dar um problema tão grande aí no futuro. Isso vai dar um problema muito grande no futuro, irmãos, para aqueles que quiserem ser fiéis. Então, como é que essa mulher podia ser alguma coisa que ajudasse Sansão? Se ela estava no ecumenismo ali com Dagon, pronta para destruir Sansão na missão de Sansão. Sansão não fez como Davi, não foi perguntar se podia fazer, ele simplesmente foi. Ele simplesmente foi. Então, se você busca a honra de Deus, você não vai buscar compromisso ecumênico com outras igrejas, que só vai levar a pessoa a se deixar de lado as verdades especiais e focar naquela doutrina comum que todo mundo crê ali e que está fora da palavra de Deus. Isso é uma manobra que cada vez mais vai se tornar universal. Universal. Para enganar as pessoas. Então é uma fantasia. É uma fantasia. Né? E Sansão pensava que aquilo ali que ele estava fazendo era alguma maneira de fazer a vontade de Deus. Está nos braços do inimigo. Tá? Por quê? Porque para Sansão ele começou a confiar nele mesmo, nele próprio, ao invés de confiar em Deus. Não confie no seu próprio julgamento. Não confie no que você acha. Ah, mas eu posso fazer isso, não tem problema algum, eu sei a verdade. Não confie. Não confie no seu próprio cérebro, na sua própria intuição. Não confie.
Se você seguir esse curso de ação, fazer o que é proibido, que Deus não ordenou, sem a vontade de Deus, você vai estar cortejando, vamos dizer assim, um desastre, assim como Sansão fez. E veja que Sansão quis casar com ela ali. Quis casar. Que coisa, né? Então, isso aqui é terrível, mais terrível ainda, porque Sansão estava arruinando a vida dele. E você vê que nos eventos aqui, Deus vai ali, da forma como tudo estava errado, Deus intervém para livrar Sansão daquilo, depois Sansão volta para aquilo de novo. Que Deus nos abençoe, irmãos, nessa noite. Que nós possamos entender que a verdadeira sabedoria, a verdadeira tranquilidade está em manter o voto de Nazireu. O que é manter o voto de Nazireu? É permanecer puro na presença do Senhor. É não seguir os próprios caminhos. Sabe? Se há uma mistura da verdade com a mentira, se há uma mistura do erro, do engano com a palavra, sabe? Se você faz questão de estar nesse meio, não tem problema não, são pessoas tão interessantes aqui, todo mundo está adorando a Deus, Deus é amor, tem de amar o irmão, se não amar o irmão não vai para o céu. Não faça isso, não pense assim, porque não é assim que a palavra diz. A palavra não fala dessa maneira. A palavra diz que quem é santificado na verdade. E aos outros Deus diz, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para que não sejam participantes das suas pragas. Então, que nós não venhamos a cometer o mesmo erro de Sansão. Achar que aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos fazer, nossa, se Deus diz que isso aqui é pecado, se afasta. Nossa, eu não entendo Deus. Por quê? Não precisa entender, apenas obedece. Apenas faz o que Deus está dizendo. Você não foi feito para entender tudo, você foi feito para obedecer a tudo. Que Deus nos abençoe. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar falando um pouco sobre esse desastroso casamento de Sansão e como Sansão, mesmo sendo impelido pelo Espírito de Deus, preferiu fazer a própria vontade e caiu no engano. O Senhor nos abençoe a não termos a mesma direção de Sansão. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai Santo que habitas nos céus, nós te agradecemos mais uma vez porque a tua santa palavra foi aberta. Nós queremos te suplicar que nos guarde, que nos livre de tomar decisões erradas. Nós queremos te pedir que nos fortaleça para que possamos ser puros, para que possamos andar nos teus caminhos, para que não venhamos a cair. Existe um projeto de Deus para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir esse projeto. Que esse projeto, aliás, seja cumprido nas nossas vidas. Nós não venhamos tomar decisões de nós mesmos para decidir o que é certo e o que é errado, porque o Senhor já determinou. É o que nós te suplicamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.